Mano, eu gravo à noite pra não ter problema com barulho. É guarda, é notificação, é gato. Porra, velho. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo e finalmente saiu Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Novo filme do MCU que tá todo mundo extremamente hypado. Todo mundo queria ver logo esse filme e tava tendo muito vazamento, muita teoria, muito spoiler. E, bom, eu me toquei num buraco pra ver se eu não tomava nenhum spoiler. E finalmente eu pude sair pra assistir o filme logo na pré-estreia e, bom, complicado. Eu esperava sair do filme mais ou menos no mesmo hype que eu saí com o Homem-Aranha Sem Volta para Casa e não foi bem assim. Mas a gente já chega lá. Antes de qualquer coisa, antes de começar o vídeo necessariamente, de falar sobre o filme, uma coisa importante, diferente de como normalmente eu faço os vídeos do MCU, onde eu já vou direto com os dois pés no peito dando spoilers sobre o filme, aqui eu vou fazer um pouco diferente, eu vou tentar falar um pouco do filme sem spoilers e um pouco com spoiler, na verdade bastante com spoiler, porque querendo ou não, esse vídeo vai estar saindo no dia de estreia, pelo menos assim eu espero. Então muita gente ainda vai assistir o filme, muita gente ainda não pegou pra assistir, pra ver como tá a nova aventura do Doutor Estranho e talvez esteja procurando o vídeo para ver se vale a pena mesmo, para ver algumas opiniões, mas sem entrar em muitos detalhes. Então vou tentar fazer uma leve divisão aqui nesse vídeo para pessoas que ainda vão assistir o filme e quem já assistiu o filme, porque querendo ou não, não consigo dar a minha opinião completa sem entrar em muitos detalhes, até porque, nossa, tem coisa que eu preciso falar bastante. Mas enfim, vamos lá falar um pouco inicialmente sem spoilers. Doutor Estranho basicamente ele se passa logo após os eventos de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, onde deu toda aquela treta multiversal, que abriu um monte de universo, começou a vir vilão de outros universos do Homem-Aranha, outros Homens-Aranhas, e no fim o Doutor Estranho resolveu apagando da memória de todo mundo quem era Peter Parker. Beleza, maravilha, a gente já entrou numa primeira aventura do personagem envolvendo multiverso e agora vem outra. Não necessariamente ela vai ligar diretamente com os eventos que aconteceram em Homem-Aranha, só acaba sendo interessante porque, querendo ou não, é uma porta para tanto o espectador quanto o próprio personagem já aprender um pouco das ameaças que tem envolvendo o multiverso para poder trabalhar nesse filme. Onde basicamente a trama é que surge uma garota chamada América Chaves, que ela tem o poder de atravessar multiversos. Ela tem o poder de criar portais que vai de um universo para o outro. E por conta disso, alguém extremamente poderoso está mandando demônios e criaturas sobrenaturais para pegar o poder dessa garota, que está sendo ajudada por um Doutor Estranho de outro universo, e acaba que no fim ela cai no nosso universo e vai receber a ajuda do nosso Doutor Estranho. A trama do filme é basicamente isso. É o Doutor Estranho tentando proteger a garota que tem esse poder da pessoa que está atrás do poder dela, seja lá qual for o motivo. E para isso ele vai atrás de aliados. Ele vai atrás do Wong, ele vai atrás da Feiticeira Escarlate e tudo mais. E por conta dos poderes da garota, né, da América, acaba rolando muita da treta multiversal de outros universos, de outros personagens, de outros filmes que estariam aparecendo, que já foi mostrado em trailer, já tava um monte de vazamento, como por exemplo o Professor Xavier, que todo mundo pirou só quando ouviu a voz dele no trailer. E tudo isso acaba sendo causado por conta da América Chaves, que tem esse poder de atravessar multiversos, que tem o poder de levar o Doutor Estranho para outras realidades. Mas diferente de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que pega muita coisa de outros universos para realmente trabalhar o personagem, para trabalhar o Homem-Aranha unido a outros Homens-Aranhas que já passaram pelo que ele passou e tudo mais, Doutor Estranho ele tem uma pegada um pouco diferente. Apesar de usar essa questão multiversal para se autodesenvolver, para trabalhar melhor a questão dos personagens, principalmente ele e a Wanda, mostrar como os dois personagens eles acabam sendo parecidos, mas eles tomam atitudes diferentes que acaba desenvolvendo muito da trama do filme mesmo, inclusive com interações muito boas envolvendo os acontecimentos do Guerra Infinita, porque muito do trauma da Wanda, que já foi trabalhado em WandaVision, é culpa do Doutor Estranho, querendo ou não, e trabalha também uma questão muito importante nos dois personagens, que é a própria felicidade. Tanto que o filme ele abre no casamento da Christine, que é o amor da vida do Doutor Estranho, justamente para criar um pouco essa discussão. Se o Doutor Estranho é realmente feliz, se o Doutor Estranho está satisfeito
com tudo o que aconteceu e no momento que ele está agora. E acaba sendo muito interessante porque o filme ele pega muita discussão realmente do Guerra Infinita do Ultimato, porque querendo ou não, ele é o grande responsável pelo blip. Ele é a pessoa que viu todas aquelas realidades e planejou dar um poder por Thanos, apagar metade do universo, pra tentar ganhar em algum momento. Então esse filme acaba pegando pra trabalhar as consequências disso no próprio personagem do Stephen, na personagem da Wanda, que já teve a série pra trabalhar um pouco isso e é explorado perfeitamente aqui, e também personagens que estão à volta deles. Porque, por exemplo, a questão que problematiza muito a relação dele com a Christine é que ele passou 5 anos desaparecido. E tem inúmeros personagens, até mesmo figurantes, que questionam um pouco ele isso. Pô, era realmente a única solução? Era o único jeito da gente ganhar? Porque tem um personagem que aparece ali, eu não lembro se ele estava no primeiro filme ou não, que ele começa a falar de tudo o que aconteceu no tempo que ele estava desaparecido. De pessoas que ele perdeu e que ele não pode se despedir. De coisas que aconteceu ele nem sabia. E tudo isso vai questionando se realmente foi um final satisfatório que a gente teve no Ultimato e se tá todo mundo realmente satisfeito com aquilo. E por que eu falo que essa questão multiversal trabalha muito bem? Porque, querendo ou não, ele vê outras facetas dele mesmo. Ele vê outras versões dele que lidaram com as coisas de outros modos e tentar entender um pouco onde cada uma acertou, onde cada uma falhou, principalmente envolvendo a relação dele com a Christine. Isso é uma coisa muito legal, porque querendo ou não, esse é um dos filmes da Marvel que ele tem um tema forte numa questão mais sentimental, de você estar satisfeito, de você estar feliz, de você estar aproveitando onde você está hoje. E também essa questão multiversal, ela é muito interessante porque ela trabalha tudo aquilo do Arif. Eu detestei o Arif, beleza, mas o Arif ele tem um conceito muito interessante. Se eu fizesse uma coisa diferente no meu passado, o que aconteceria no futuro? E a motivação de alguns personagens envolvendo essa questão multiversal é justamente essa questão de um pouco inveja das outras realidades, do futuro que você poderia ter tido, mas não teve, e da aceitação da onde você está hoje. Esse trabalho eu acho interessantíssimo. É um tema muito legal, é um tema realmente muito bom. E o filme gera ótimos diálogos envolvendo tudo isso. E ótimas cenas também. Não só num lado mais trabalhando os personagens interagem uns com os outros, mas também as partes de ação e as partes mais sérias. Porque esse é um filme que ele pega muito aquilo que o pessoal fala, ah, a Marvel tá muito na mesma. A Marvel tá numa zona de conforto. E ele tenta sair um pouco de novo. É uma coisa que diversos filmes já estão tentando. A gente teve Eternos, que tentou seguir uma vibe um pouco mais cult, mais trabalhando personagens. A gente teve Homem-Aranha, que entrou num ponto um pouco mais dramático do personagem, pra gente ver toda a construção real de quem é o Homem-Aranha. E agora a gente tem Doutor Estranho, que ele tem uma pegada até próxima do terror. Por mais que o começo dele seja aquele negócio padrão Marvel, com piadinha, os personagens se interagindo, se zoando, uns negócios bem besta acontecendo, principalmente envolvendo a América mesmo, o filme ele vai desenvolvendo de uma forma que ele vai ficando realmente muito tenso, que você fica aflito do que vai acontecer, de como algum personagem vai agir, do que vai acontecer, quais vão ser as consequências. E muito disso se deve pela produção e pela direção, principalmente a direção. A produção, ela é boa, mas ela é meio inconstante. Tem partes que eu, que sou chato pra caramba com efeito especial, com CG e os carambas, me assemelha um pouco aos efeitos dos filmes do Homem-Aranha, que são efeitos mais fracos. Os chroma key meio problemático. Doutor Estranho, ele tem um pouco disso, mas também tem partes que o filme é lindo. Que os efeitos são maravilhosos, principalmente nas criaturas que estão perseguindo a América lá pro começo do filme, como por exemplo o Shuma-Gorath, que aparece logo nos primeiros minutos, já apareceu nos trailers também, que tá muito legal, tá muito bom os efeitos. É uma coisa que fica muito bem em tela, mas tem outros momentos ali que você vê que é um efeito especial bem mal feitinho, um chroma key meio problemático, não tão bem acabado. Só que a direção do filme compensa muito isso. O Sam Raimi, ele sabe como fazer as cenas, ele sabe como te deixar aflito, como te deixar tenso, sabe utilizar trilha sonora, o que acaba dando esse clima meio único pro filme, apesar de, pra quem tá acostumado com filme de terror, provavelmente vai ser um clima meio batido, até mesmo genérico, mas dentro da fórmula Marvel, que a gente já tá num ciclo de repetição, acaba sendo uma água nova e que é muito boa dentro do filme. O clima que ele dá é algo sem igual no MCU. Além dele ter um nível de violência até mais alto do que os outros filmes. Tem cenas ali que são realmente brutais. Tanto que não à toa ele tá com uma classificação mais alta do que normalmente os filmes da Marvel têm. Ele tá
para maiores de 14 anos, porque ele realmente tem cenas que são mais fortes. Tem uma etapa ali do filme que, por exemplo, é mais forte do que a cena do John Walker estourando a cabeça do cara lá no Soldado Invernal, que já era uma cena disfarçada, mas você percebia ali que era bem pesado, era forte, e aqui a gente tem algo que não é necessariamente uma violência explícita, a gente não vê tripa e sangue pra todo quanto é lado, tipo The Boys, mas é uma violência, é uma parte forte e é uma parte extremamente pesada e muito bem produzida. Falando superficialmente nisso, sem spoilers, eu acho que o maior defeito do filme mesmo é a questão da América. O filme ele foca muito na questão de Doutor Estranho, Feiticeira Escarlate e não aproveita tão bem essa personagem nova. Tem seus pontos que são colocados, tem seus dramas que são apresentados ali, mas é uma personagem que ela não foi explorada, ela não foi trabalhada. No máximo a relação dela com os poderes, ela aprendendo a controlar tudo isso e a relação dela com o Steve, mas mesmo assim foi fraco e não é uma personagem tão cativante como, por exemplo, uma Kate Bishop. Que tá certo, muita gente não gostou tanto de Gavião Arqueiro, mas é inegável que a Kate tem um carisma gigantesco e faltou isso na América, que é uma personagem nova, é uma personagem nova até mesmo nos quadrinhos, se eu não me engano ela é de 2010 pra cá, e que aparentemente vai ser meio que uma pupila do Doutor Estranho. Mais uma personagem para uma nova leva de heróis adolescentes que está vindo. A gente teve Kate, a gente teve América, vamos ter mês que vem Miss Marvel. Então, querendo ou não, é uma leva de personagens que estão vindo, né? Adolescentes, provavelmente para fazer um Jovens Vingadores. Mas essa aqui não foi bem trabalhada, não foi bem apresentada, não foi bem construída e não foi bem desenvolvida. Por mais que toda a trama do filme gira em torno dela. Agora, vamos para a parte com spoilers. Vamos para o elefante na sala. Vamos para Professor Xavier e Illuminatis. Quando saiu o primeiro trailer mostrando a sede dos Illuminatis, mostrando todas aquelas poltronas, o pessoal pirando, e no fim do trailer aparece a voz e a silhueta do rosto do Patrick Stewart, te dando aquela esperança, puta que pariu. Teremos Professor Xavier, teremos mutantes, teremos toda a parte que estava presa ali com a Fox, finalmente vindo e voltando para a casa, vindo para o universo Marvel, vindo para o MCU. Tá, a gente teve, mas eu acho que esse foi o pior fanservice que eu já vi na minha vida. O filme, ele trabalha muito bem toda aquela questão, Feiticeira Escarlate, Doutor Estranho, os carambas. Ok, até aí, tudo bem. Mas eles têm esse ponto, né, que o Doutor Estranho e a América vão transitando de universo em universo, e eles param no universo onde o Doutor Estranho morreu contra o Thanos, e o Barão Mordor se torna o Mago Supremo, que, pra quem não lembra, é o tutor, né, parceiro e tutor do Doutor Estranho lá no primeiro filme, que acaba se tornando vilão no final. E logo nessa do Barão Mordor já é apresentado uma das maiores mudanças desse universo pro que a gente conhece, que é a questão dos Illuminatis, um grupo que o próprio Doutor Estranho criou para manter a paz na Terra, para fazer as decisões mais difíceis dentro daquele universo. E é um universo completamente novo. Não é como se eles pegassem, opa, estão trazendo o Professor Xavier exatamente lá dos filmes dos X-Men. Não é daquele universo que tá vindo. A impressão que eu tenho é que eles pegaram um monte de ideia que a gente já viu em filmes da Fox, que a gente viu no Arif, que a gente viu em série, que às vezes parece que a Marvel tá tentando varrer pra debaixo do tapete, como por exemplo Inumanos. Pegaram tudo isso, fizeram um amontoado em uma única terra. Então realmente a gente tem um monte de personagem ali, um monte de personagem que, putz, você vê, você fica no hype. Muita gente na sala, na sessão que eu peguei, tava gritando. Quando apareceu o Reed Richards, quando apareceu o Professor Xavier, até mesmo quando apareceu o Raio Negro. Porque é algo empolgante. É algo que a gente nunca viu ligando necessariamente no MCU. É o que a gente esperava, a porta para aparecer os mutantes. A porta para interligar um monte de coisa que a gente tá esperando há muito tempo. E parece que fizeram às pressas e não tem importância. Não é que nem, por exemplo, Homem-Aranha, onde eles pegam, trazem tudo aquilo de Homem-Aranha, trazem tudo aquilo de vilão, mas isso é importante pro personagem do Homem-Aranha do Tom Holland. É importante para construir o Homem-Aranha desse universo a partir de agora. É importante para mostrar a questão de grandes poderes e grandes responsabilidades e como ele aprende isso. Como ele aprende isso com outras versões dele mesmo. Então é um puta de um fanservice, e é um fanservice que ele tem propósito. Ele tem utilidade. Doutor Estranho não, porque logo após apresentar
os Illuminatis, eles fazem o quê? Eles fazem a Wanda, parecendo o Jason, matar todos. A cena é linda, é maravilhosa. Você fica com o cu na mão, mas você também fica desacreditado. Toda aquela esperança que você teve de ver Quarteto, de ver X-Men, de ver mutantes, de ver inumanos, tudo por água abaixo. E você não teve necessariamente um trabalho envolvendo esses personagens. Eles simplesmente estão ali. E caralho, eu adoraria ver mais do Reed. Mano, eu nunca vi uma versão boa do Quarteto Fantástico. Essa é a verdade. E aquele Reed parecia ser realmente bom. E quando ele vai contra a Wanda, vai ele, Raio Negro, Capitã Carter e a Capitã Marvel Maria Rambeau, que é o único que eu não tinha visto vazamento. O pessoal tava teorizando que ia ser o Homem de Ferro do Tom Cruise. Não foi, foi Capitã Marvel Maria Rambeau, que é amiga da Carol lá no filme do Capitã Marvel, pra quem não lembra. E beleza, pô, o grupo é bom. A Maria como Capitã Marvel, pô, ficou da hora. A Capitã Carter, que querendo ou não é algo que puxa mais ou menos ali do What If, mas sem ser necessariamente a Capitã Marvel do What If, caralho, tá legal. As interações entre os personagens estão muito boas. O Raio Negro é muito interessante, até porque o Raio Negro ele entra muito naquela questão, pô, faz parte ou não do MCU a série dos Inumanos? E meio que o Doutor Estranho já dá a entender que não tá necessariamente no nosso MCU. Porque ele não conhece, ele não sabe quem é o Raio Negro. Tem a parte até que a Capitã Carter zoa. Ah, fique feliz que o Raio Negro não quis falar na sua presença. E o Doutor Estranho dá aquela zoada porque ele tem bafo. Ou seja, ele não sabe o quão poderoso é o Raio Negro. E eles até apresentam isso, mostrando realmente como o Doutor Estranho daquele universo morreu. Que não foi necessariamente envolvendo Thanos, mas sim que ele foi corrompido pelo Darkhold. A gente já entra lá. Querendo ou não, casa um pouco também com o Doutor Estranho que a gente vê lá no Arif, que depois casa com o Doutor Estranho de outro universo que eles vão parar, que é mais sombrio, que é de magia negra, que é possessivamente a Christine para ele. Então é um trabalho semelhante ao que eles fazem lá no Arif, mas utilizado de um modo diferente. E nesse flashback, mostrando como ele se corrompeu e como eles tiveram que lidar com o Doutor Estranho, mostra como o Raio Negro é poderoso, como ele simplesmente falando sinto muito desintegra a existência do Doutor Estranho. E aí a gente tem a Wanda. Wanda que é a grande vilã do filme. Tá, não surpreende ninguém. Muita gente já sabia disso. O Kevin Feige, ele já tinha pronunciamento que ele estava trabalhando a Wanda como vilã. Tinha fontes falando que a Wanda ia ser a grande vilã de Doutor Estranho, e realmente ela é. O trabalho de WandaVision, inclusive, era pra fazer esse trabalho na Wanda. Que, tá, eu reclamei de WandaVision na época que ele saiu, falando que não parecia que ia ter tanto peso. Tem o Darkhold e os filhos dela. Isso tem um peso gigantesco para o filme do Doutor Estranho. Inclusive, eu acho que a Wanda chama mais atenção no filme do que o próprio Steven. Ela tem um ótimo trabalho, um ótimo desenvolvimento e pega muito da Wanda do meio da série. Do meio de WandaVision, não aquela que parecia que quiseram passar pano para ela, colocando a presença da Agatha, que tá, foi relevante porque ela precisava do livro, precisava do Darkhold para entender essa questão multiversal, para entender essa questão de controlar as criaturas, ganhar os poderes de Feiticeira Escarlate mesmo. Precisava da Agatha para ter toda essa questão, mas ela tá muito mais próxima daquela Wanda que enfrentava a espada de frente, que a espada tentava negociar com ela, perguntando o que você quer, e ela falava, eu já tenho tudo o que eu quero. E é uma personagem que está trabalhando exatamente isso. Tudo que ela poderia ter feito de diferente e a inveja que ela tem de outras versões dela mesma. É aquela personagem que não aceitou perder a família, mesmo uma família de mentira, uma família que ela criou com os poderes dela, ela não aceitou perder tudo isso e está disposta a destruir o multiverso, matar uma criança para conseguir seus poderes e ir para uma realidade onde ela pode ser feliz, mesmo que isso custe a felicidade de outra versão dela, mesmo que isso talvez custe a felicidade dos filhos dela, mesmo que isso custe a vida de outras pessoas. Ela está disposta a fazer todos os sacrifícios por isso, inclusive matando nossa esperança, porque ela surge, ela explode a cabeça do Raio Negro. Ah, o poder do Raio Negro é a boca, né? E se eu apagar a boca dele? A cena do Raio Negro, ela é mais impactante. Ela é mais forte que tem ali. Porque a Capitã Carter, ela dá um ultimato, ó, se o Raio Negro falar, você tá fudida. Aí a Wanda falar como? Ela apaga a boca do Raio Negro à la Matrix, e quando ele tenta falar, o impacto do som da voz dele vai pra ele. A cabeça dele explode. O Reed tenta negociar, falando que entende a questão dela, porque ela quer tanto ver os filhos, falando que ele mesmo tem filhos,
E a Wanda fala, ah, pelo menos eles têm a mãe, eles não vão ficar sozinhos. E ela mata o Reed, ela desintegra o Reed aos poucos e você vê ele em desespero, gritando pela própria vida. E ela elimina por um, ela parte a Capitã Carter no meio com o escudo, mandando o escudo de volta. Ela esmaga a Capitã Marvel e ela mata o Professor Xavier através da mente. Quando o Professor Xavier tenta parar, tenta fazer a Wanda daquele universo voltar ao controle, ela pega e mata o Professor Xavier. E aí eu entro na questão, pra que tudo isso serviu? A gente viu como a Wanda tá poderosa, a gente viu como ela tá disposta a fazer de tudo pra ter a família dela, inclusive possuindo uma versão alternativa dela em outro universo remotamente através do universo onde ela tá, que é um dos poderes do Darkhold. Por isso que eu falei, o Darkhold ele é muito importante na trama de Doutor Estranho. Mas pra que serviu os Illuminatis? Pra que serviu toda essa questão de trazer o Reed Richards, de citarem Quarteto Fantástico, de citarem os X-Men, de trazer o Professor Xavier, e nem citaram mutantes? Eles apresentam tudo isso, eles mostram esse universo que você fala, mano, isso vai ser do caralho, isso vai ser muito legal, isso vai ser foda. E vocês terminam em menos de 10 minutos. Então ele entra numa questão que se assemelha até mesmo com Guerra de Apocalipse, que eu fiz vídeo recentemente, onde parece que, tipo, toda essa etapa de morte, toda essa etapa de impacto, tipo, causa impacto. É bem feita, é bem produzido. Eu realmente fiquei em choque com aquela cena. Eu senti medo da Wanda naquele momento. Mas é uma violência relativamente gratuita. E você mostra como você trouxe aqueles personagens, não para eles terem um papel importante, não para eles irem para o nosso universo, não para apresentar mutantes ou Quarteto Fantástico dentro do MCU, mas você trouxe tudo isso para o filme vender, para você chamar a atenção de trouxa, para gente que vai ver o trailer, vai ficar hypado com a voz do Patrick Stewart e vai ver o filme no cinema louco. Assim como a questão do Doutor Estranho Sombrio, que logo após toda essa etapa de Illuminati que não serviu pra porra nenhuma, ele vai para um outro universo onde, já que ele não tem o poder do livro que contrapõe o Darkhold, para enfrentar a Wanda destrói esse outro livro, atrás do Darkhold de outro universo. E essa parte do outro Doutor Estranho, de novo, ele pega um pouco nessa questão de um Doutor Estranho tentar construir um pouco a temática do filme. Você está feliz onde você está? E mostra como esse Doutor Estranho, esse que se corrompeu, querendo a Christine acima de tudo, como ele atua, como ele age, como ele interage com os outros. Mas isso também não serviu pra nada. Eles têm uma luta básica, uma luta ridícula até, pra falar a verdade, onde basicamente eles ficam usando notas musicais um contra os outros. É a pior luta do filme todo, a pior cena, o pior momento. Só para no fim o Doutor Estranho nosso jogar esse da janela e conseguir o poder do Darkhold. E isso foi outra coisa que deu um hype desgraçado, porque a gente pensou, pô, vai ser aquele Doutor Estranho brabo do Arif. Vai ser aquele Doutor Estranho que é realmente imponente, é realmente extremamente poderoso, que pode dar um trabalho desgraçado pro nosso Doutor Estranho, pode causar uma discussão interessantíssima. E não foi ele. Foi uma versão que pega a base do que aquele construiu e utiliza de outro modo para simplesmente nada. Sendo que eles simplesmente poderiam manter o Doutor Estranho e a Christine naquele mesmo universo dos Illuminati que eles falavam que já tinha a porra do Darkhold ali, que estava sob posse do Mordor. Então todas essas ligações com a Arif, todas essas ligações com o X-Men, todas essas ligações com o Quarteto Fantástico, que era o que a gente mais esperava, era o que a gente mais queria ver, foi uma puta de uma decepção. E até mesmo a conclusão do filme, a conclusão da Feiticeira Escarlate e a conclusão do Doutor Estranho. Eu achei extremamente interessante a forma como derrotaram a Feiticeira Escarlate, porque é uma personagem que, mano, tava passando um rodo em geral. Ninguém conseguia segurar a Feiticeira Escarlate. E eles derrotaram ela da forma mais inteligente possível, mostrando o como ela se corrompeu. Como, mesmo se ela conseguir os poderes de ir para outro multiverso, ela não vai ser aceita. Ela não vai ser a mãe dos filhos dela. Porque eles já têm uma mãe, já tem alguém ali presente, já tem alguém que está fazendo a felicidade deles. E não é porque ela tem inveja disso, não é porque ela tem inveja de uma outra versão dela que ela pode substituir essa outra versão. Isso eu achei extremamente inteligente e acaba causando o sacrifício dela para destruir tudo isso do Darkhold, para eliminar essa entidade que, querendo ou não, distorceu a mente dela. Só que aí entra essa questão. Esse é realmente o fim da Wanda? Porque, pô, a gente tem toda aquela questão do Visão Branco. Como é que não
trabalhar a questão do Visão sem puxar necessariamente a Wanda. Então, pra mim, isso já apresenta meio que algo problemático, fora que, pô, é o famoso, se não mostrou o corpo, não morreu. E, bom, eu tô acreditando nisso, porque mostrou o tempo dela, o tempo onde ela tava desmoronando, e ela ficou, mas não quer dizer necessariamente que ela tá morta. Talvez esteja, talvez não. A gente tem a América se tornando aprendiz no Kamatashi, que é a questão que eu falei, talvez futuramente ela seja uma sucessora do Doutor Estranho, para talvez substituir o personagem. O que, bom, se fizerem isso, eu espero que trabalhem melhor ela em futuros filmes ou série, seja lá o que querem usar para trabalhar a América. E a gente tem a conclusão do Doutor Estranho, primeiramente nessa questão de felicidade, se ele está satisfeito com o caminho que ele trilhou para chegar ali, e mesmo se ele não tiver, ele aproveitar o que ele tem. Ele aproveitar as conquistas que ele teve nesse caminho, as pessoas que estão ali com eles e como ele pode aproveitar, como ele pode aprender com esses erros para fazer melhor daqui para frente. Beleza, é uma mensagem interessante, casa perfeitamente bem com a temática do filme e a gente vê no final um Doutor Estranho realmente que está tentando ser feliz, que está tentando aproveitar as coisas, não querer ser feliz como um herói ajudando as pessoas, mas tentar atingir a própria felicidade até que ele é consumido pelo Darkhold. Até que ele libera um terceiro olho, assim como o Doutor Estranho Sombrio. E o filme termina. Isso é decepcionante? Claro, eu fiquei curioso. Eu quero saber que porra aconteceu com o Doutor Estranho. Como vai ser o Doutor Estranho que a gente vai ver daqui pra frente. Porque mesmo na cena pós-créditos, a gente vê um Doutor Estranho que ele tá sob efeito do Darkhold, ele tá sob efeito dos poderes do livro sombrio, mas ele ainda tá agindo de uma forma relativamente natural, onde a gente tem basicamente uma nova personagem que eu tive que pesquisar quem é ela para saber o que esperar, que é uma personagem chamada Cleia, que eu nunca nem ouvi falar, falando que o Doutor Estranho causou um problema, uma ruptura multiversal, onde vai basicamente é aquela questão que os próprios Illuminati chegam a falar um pouco, de dois universos colidindo entre eles, causando a destruição do mesmo. E chega essa personagem falando que ele tá causando isso e ele vai ajudar ali. É um final decepcionante, uma cena pós-créditos que eu sinceramente não faço ideia do que esperar. E muita coisa que foi mal aproveitada, que foi mal utilizada, foi mal trabalhada, por mais que tenha a direção magnífica, por mais que tenha um ótimo trabalho do Doutor Estranho, por mais que tenha um ótimo trabalho da Feiticeira Escarlate, que rouba o filme a todo momento, essa parte multiversal, essa parte fanservice, de trazer tudo isso, que causou todo o hype, que querendo ou não vendeu o filme, e é tudo que eu tava fugindo, todos esses vazamentos que eu tava fugindo, e não foi nada. É um ótimo filme. É um filme extremamente legal, um filme extremamente divertido, um filme que dá pra ver por ele mesmo até, né? Ele não liga tanto com outras questões, no máximo Guerra Infinita, Ultimato, por conta do embate do Doutor Estranho com a Feiticeira Escarlate, a forma como a feiticeira culpa o Doutor Estranho pelo blip, por ela ter tido que matar o Visão e mesmo assim assistir ele morrer de novo por conta da Joia do Tempo. Então é interessante ver toda essa discussão, ver toda essa temática, esse debate sobre felicidade, de você estar satisfeito, onde você está agora. Mas como um filme fanservice, que foi como ele se vendeu, assim como o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, ele peca. Eu acho que ele acerta mais do que Homem-Aranha em roteiro próprio. Ele consegue funcionar melhor de forma independente. Mas o fanservice de Homem-Aranha, ele funciona infinitamente melhor. Porque não é porque você mostrou que em outra terra existe o Senhor Fantástico e em outra terra existe o Professor Xavier, que você necessariamente deu o que a gente quer. E eu pensei que o filme ia trabalhar um monte de questão interessante, ia trabalhar um monte de coisa que poderia ficar no nosso universo mesmo ou ir para outros, e no fim não teve nada. Essa questão do Raio Negro, pensei que ia ligar com a série dos Inumanos para ver se ia separar em outra terra ou se ia ficar no MCU mesmo, se iam aproveitar essas séries antigas. A gente não teve nada. Tem a questão do Morbius, que eu já xinguei muito o Morbius ali, mas também não teve nada. Michael Keaton tá até agora preso ali com o Morbius, foda-se. A gente teve a questão das séries da Netflix, que eles já estão ligando ali coisa de Demolidor, pô, e as outras séries, o que vai acontecer? Tá perdido ali também, a gente tá perdido. Então, é um filme que ele tem questões interessantes, mas ele não trabalha muito pra questão do universo Marvel mesmo. Não trabalha tanto pra essa questão do MCU. Os impactos que a gente tem pro MCU a partir de agora, querendo ou não,
é o novo poder do Doutor Estranho devido ao Darkhold, a aprendiz dele e a morte da Feiticeira Escarlate. São 3 coisas importantes, mas o filme poderia ter um peso tão maior se ele explorasse bem essa questão multiversal. Ele poderia deixar um legado tão grande quanto um Ultimato, quanto um Homem-Aranha, mas não. E talvez por essa questão de hype, eu acho dizer que ele é uma das maiores decepções que eu tive com a Marvel. Por mais que eu ache ele melhor do que WandaVision, infinitamente, ele é um filme ainda muito bom, eu me decepcionei bastante com ele. Porque eu esperava algo incrível, algo nota 10, algo que não tivesse comparação dentro da Marvel. Não foi bem isso. Enfim, é isso o que eu achei de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Estou meio triste, né? Por mais que seja bom filme, um filme extremamente divertido, extremamente interessante de assistir, esperava muito mais. Eu queria estar muito hypado aqui falando de como esse filme é incrível, maravilhoso, não sei o quê. Muito ponto positivo ainda, mas esses negativos me quebram um pouquinho. É isso. Comentem aí embaixo quem já assistiu o filme, o que vocês acharam sobre ele, se vocês gostaram, se vocês se decepcionaram também, se eu falei um monte de merda e os Illuminatis foram maravilhosos, vai que, né? Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, que provavelmente já vai ser Cavaleiro da Lua, que já acabou e eu ainda não fiz o vídeo. E é isso, ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!